Olá pessoal, sou o professor Pedro e hoje vamos resolver uma questão que fala sobre função quadrática, função do segundo grau, né? E tem uns elementos importantes que é a característica da função que você vai perceber que vai te economizar tempo, tá? Nessa questão aqui, que aparentemente parece uma questão ser trabalhosa, mas não é, desde que você tenha esses conhecimentos. Então vamos lá, direto ao assunto. Os gastos mensais com a educação em reais durante o ano de 2021 foram modelados pela função g de x, 4x ao quadrado, menos 56x, mais 45.360, em que x representa o mês de janeiro, x1, janeiro, x2, fevereiro, e assim por diante. Em que mês de 21 o gasto teve o seu maior valor? Ou melhor, o seu menor valor. Pessoal, vamos lembrar que numa função, né, uma função do segundo grau, você tem um gráfico que é uma parábola, né, uma parábola que ela pode ter a concavidade voltada para cima ou ela pode ter a concavidade voltada para baixo, tá? Quando você tem a concavidade voltada para cima, você tem o famoso ponto de mínimo, tá? Você tem um valor menor de x e um valor menor de y. E assim a função vai crescendo a imagem que é o y, né, a partir desses pontos aqui. Já quando você tem uma concavidade voltada para baixo, você tem um valor máximo da imagem, né, e um valor máximo do x que representa essa imagem. Tá? Então ela vai decrescendo aqui para baixo, certo? Ou crescendo aqui para baixo, melhor dizendo, né? Então você tem um ponto de máximo, uma parábola com a concavidade voltada para baixo, e um ponto mínimo com a concavidade voltada para cima. São os valores, né, desse ponto chamado vértice da função. E quando é que eu sei que a função ela tem no seu gráfico a concavidade voltada para cima e a concavidade voltada para baixo? Basta você olhar o A da função aqui, né? Ó, quem é o A? O A é igual a 4. Quando o A é maior do que zero, você tem então um ponto mínimo na função. Concavidade voltada para cima, né? E se o A fosse negativo, você teria um ponto máximo, com cavidade voltada para baixo aqui da parábola. Bom, esse valor que ele quer, o seu menor valor, está representado o quê? Pelo mês, x é o mês. Então, x seria o que? O chamado x vértice da função. Isso aí vocês têm que guardar. O que é o x vértice? É justamente esse ponto aqui, no caso aqui é o ponto mínimo de x. Então, você tem, pela formulinha, menos b sobre 2a. Tá? Se você quiser saber aqui o ponto, valor de y, seria o famoso y vértice que você tem que guardar também, que é menos delta sobre 4a. Mas ele não quer aqui saber o valor do gasto, né? Seria o gasto máximo, seria aqui o y, ou no caso aqui, seria especificamente o gasto mínimo, né? Já que a concavidade está voltada para cima. Ele quer justamente o valor da abscissa, que é o x, que representa os meses. Então, basicamente, basta você olhar na função quem é o b da função. O b da função é o menos 56. Né? E quem é o a da função? O a da função é o 4. Então, você vai ter, para calcular esse valor menor aqui de x, menos com menos aqui vai dar mais. 2 vezes 4, 8. 56 dividido por 8, 7. Então seria o sétimo mês. Qual o sétimo mês do nosso calendário? Julho, né? Resposta letra C, tá? Então, basicamente, você teria aí um gráfico com a concavidade voltada para cima e teria um ponto de mínima aqui do vértice, certo? Há alguma dúvida? Se você for com alguma dúvida, deixe comentários. Gostou? Curta e inscreva no nosso canal para demais aulas e dicas para o seu concurso, seu vestibular. Bons estudos, até uma próxima oportunidade.